Fala, gente boa! Tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutos importantes. Amigos, vamos bater um papo aqui sobre a nova previsão daquele cientista holandês Frank Hugerbit. O cara que previu 3 dias antes do terremoto da Turquia, ele escreveu no seu Twitter. Ele disse assim: mais cedo ou mais tarde, essa região, e marcou exatamente a região do terremoto da Turquia, 3 dias antes, mais cedo ou mais tarde, nessa região vai ter um terremoto de 7,5 na escala Richter. 3 dias depois, aconteceu exatamente como ele predisse. Bom, é o seguinte, o seu método não é tão convencional assim, até porque não há método claro para se prever um terremoto. Não há na comunidade científica, dentro, né, do corpo dos geólogos e cientistas que estudam abalos sísmicos há anos, uma tecnologia que consiga prever um terremoto dias antes, semanas antes de acontecer, né, do acontecimento, do tremor, né, do abalo. Então, o máximo que eles conseguem é, diante de vários sismógrafos, darem sinais, horas antes ou minutos antes, sinais, né, a partir desses sinais, eles emitem alertas para as agências das regiões envolvidas. Os Estados Unidos têm um corpo científico voltado para isso, várias nações, e principalmente o Japão e outros países estão ali no Círculo do Fogo do Pacífico, que acabam lidando com uma instabilidade geológica muito grande, né? É diário, quase que diário, tremores de terra ali, às vezes mais significantes, outros menos significantes. Fato é, as pessoas estão me perguntando e pedindo para comentar sobre esse terremoto que ele previu. Ele acabou de ir ao Twitter, no dia 25 de fevereiro, ele fez uma previsão sobre um terremoto de 8,5 na escala Richter. E no dia de ontem, as pessoas vieram, ontem e hoje, vieram a público, estão no Instagram, estão no Twitter, pedindo comentários para que eu pudesse, então, dar a minha opinião sobre isso. Se tem algo a ver com a Bíblia, Rafael, isso sinaliza para a volta de Jesus, é o fim dos tempos. Bom, vamos lá, sempre nesses momentos gera muita inquietação e dúvidas. Eu estou aqui justamente para bater esse papo com você e tentar auxiliar ao máximo possível. Bom, tá aqui, ó. Há uma postagem, inclusive, né, de uma conta verificada aos Estados Unidos, Stelling Cruz, eu não sei exatamente quem é, e ele colocou ali uma sigla de um palavrão, e assim, ó, o pesquisador holandês de terremotos Frank Hugerbit, que previu com precisão os terremotos da Turquia, agora prevê um mega terremoto na primeira semana de março, possivelmente na costa oeste da América do Norte. Há um vídeo aqui do Hugerbit, essa é a primeira previsão, não foi só para os Estados Unidos, não. Ele mostra várias zonas de subducção. Subducção é uma placa entrando debaixo da outra, ou seja, numa escala de tempo, né, vamos pegar em um lapso de tempo, é o estudo que ele faz, tá? Um lapso de tempo de 100 anos, 200 anos, quanto tempo não se tem terremoto, grandes terremotos nessas regiões de subducção, onde uma placa está entrando debaixo da outra. Isso aí, historicamente, formaram as grandes cordilheiras, as grandes montanhas, etc. É um processo, né, afastamento ou encontro, aí gera tanto elevação ou subducção, e uma placa entra dentro da outra, é um grande abalo, um grande tremor. E ele falou sobre os Estados Unidos. Olha esse vídeo rápido dele aqui, ó. Again, we could see a seismic event well over 7, maybe well over 8 magnitude. Ele vai mostrar no mapa. If we look at atmospheric fluctuations, that could give us some idea where larger seismic activity may occur. It is not perfect, but it could be an important indicator. Você olhar we picked up essas áreas, 2 fluctuations, or actually a couple of fluctuations on the 25th. And the first was, dos Estados Unidos, or né? actually marked the west coast of North America. Again, ele fala sobre a América do Norte. Mas só para você entender aqui rapidamente, o que ele está falando e o método dele, de análise dele é tanto pegar a história, então ele analisa no gráfico e tenta estabelecer um padrão, né? Quer dizer, de 100 em 100 anos acontece nessa região, de 50 em 50 anos, 10 em 10 anos acontece nessa região um grande tremor de terra. Então, foi assim que ele chegou à conclusão sobre o terremoto da Turquia e fez a previsão, mas também ele tem uma metodologia de analisar como o campo eletromagnético e a própria dinâmica dos astros, a aproximação, quando tem uma conjunção, como teve agora, dias atrás, né? Júpiter, etc., uma conjunção, a influência que os astros exercem sobre a Terra, na movimentação das placas tectônicas. Essa é a metodologia dele. Então, estabelece, então, um padrão histórico,
de ocorrência desses eventos, desses abalos sísmicos, para tentar criar um padrão, ok? No longo do tempo. E também pegando a influência dos astros, que é um método totalmente alternativo para se avaliar tremores de terra. Bom, ele acertou na mosca, ele está com grande credibilidade, e ele tem falado por esses dias dos outros terremotos, e eles estão acontecendo não no tempo que ele aponta, ó, por volta de tantas semanas vai acontecer e tal, mas tem acontecido, né? Não precisamente no tempo que ele previu, mas tem acontecido. Bom, já errou vários outros, mas ok, vamos analisar um pouquinho das informações. Vamos agora o que ele está falando, olha aqui. Esse é o perfil esse é o perfil oficial da organização dele, etc. Olha aqui, temos zonas marcadas de subducção no mundo que têm potencial para gerar grandes terremotos. Mais ou menos 8,5, é quase que destruição total. Um terremoto de 8,5 em zonas de subducção, como você vê aqui, na zona costeira, estamos falando de tsunami, etc., que estão quietas por muito tempo, por um tempo relativamente longo. Uma dessas zonas pode sofrer um grande terremoto em um futuro próximo. Ele está se referindo à costa dos Estados Unidos. Ele está falando aqui, ó. Gente, então assim, é o seguinte, ele apontou as áreas de subducção, né? Que na América do Sul, América do Norte, na parte ali no Mediterrâneo, etc. Aqui no Indo-Pacífico, essa região aqui é seríssima e tem sempre muitos terremotos, só que ele está sendo bem objetivo, né? Ao mesmo tempo que é genérica essa previsão, ela também é objetiva, porque ele aponta as áreas de subducção, ele falou há muito tempo que não tem grandes terremotos nessas regiões de subdução, e em uma área pode acontecer, né, em uma dessas zonas pode acontecer um grande terremoto, e a previsão dele é que aconteça nos Estados Unidos. E ele também fala sobre Japão, etc. Então, amigos, é o seguinte, olha só. Uma coisa é ter o potencial para grandes terremotos, outra coisa são os grandes terremotos acontecerem. Então, eu mostrei para você qual é a previsão dele, qual é a análise dele, o que ele está imaginando um grande terremoto ali no litoral dos Estados Unidos. Também está falando do Japão, a região também do Indo-Pacífico, onde já há zona de subducção, que ele fala que está em silêncio há muito tempo. Ok, é possível que isso aconteça. Tá? Agora, as pessoas me perguntaram assim, Rafael, fale sobre o fim dos tempos, isso tem a ver com o fim dos tempos? Meus amigos, é o seguinte, quando a gente olha para as palavras de Yeshua, para as palavras de Jesus, Mateus 24, o sermão profético, Marcos 13, Lucas 21, Jesus ele foi muito detalhista e foi específico quanto aos sinais do fim dos tempos, da sua vinda, da sua vinda, né, o seu retorno. E ele falou que haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, abalos no sistema político, sinais no céu, sinais na terra, né? As pessoas falam assim, Rafael, guerras e rumores de guerras sempre teve no mundo, desde que o mundo é mundo. É claro, fato. Terremotos sempre teve, desde que o mundo é mundo. Né? Sinais no céu, sinais da natureza, sempre teve, sempre tiveram esses sinais, desde que o mundo é mundo. Rafael, pragas, pestilências, sim, desde que o mundo é mundo. Ok. O que significa, então, que estes terremotos, como o da Turquia e os muitos abalos que estão acontecendo agora, e essa previsão de um terremoto de 8,5 pode ser uma sinalização para o fim dos tempos. Acontece o seguinte, irmãos, sempre aconteceram pragas, sempre aconteceram pestes, agora as coisas estão mais aceleradas. Sempre aconteceram terremotos, só que a frequência e a intensidade destes terremotos estão ficando cada vez mais fortes. Rafael, sempre teve guerra, rumor de guerra. Sim, mas a quantidade de guerras que nós experimentamos em 100 anos, a quantidade de guerras e a frequência das guerras, duas guerras globais, guerra regionais, guerras locais, né, a África, etc. Olha, a frequência e a intensidade dessas guerras está aumentando. Nós estamos em um rumor de uma terceira guerra mundial, uma nova, velha Guerra Fria. Potências aqui, a geopolítica está a 1000 por hora. Então, o que determina se realmente nós estamos vendo sinais da volta de Jesus? É a intensidade das contrações do parto. O próprio Senhor nos orientou sobre essa linguagem metafórica. Olha, é como um parto. A mulher, quando está para dar à luz, que é a volta de Jesus, quando está para dar à luz, as contrações ficam muito
fortes, e quanto mais está próximo, ela vem com muita frequência. Não, quando está longe, tem contrações, mas são mais espaçadas. São dores relativamente fortes, espaçadas. Quanto mais o bebê se aproxima, as dores são muito fortes e com muita frequência, um intervalo de uma para outra. Nós não estamos vendo isso? Sinais fortes, com muita frequência, se repetindo, sinais no céu, sinais na terra, sinais na ideologia, na apostasia, no sistema político mundial, num rumor de numa nova guerra mundial, numa guerra de aniquilação total, como uma guerra nuclear, terremotos que estão fazendo as nações entrarem em colapso, em espanto, como a Turquia, como a Síria, né? Isso até teve tremor em Israel. E nessa semana tiveram muitos tremores, vulcão entrando em erupção essa semana, enquanto eu gravo para você. Então, sim, não só por este evento, mas pela sequência, pela frequência e a intensidade destes eventos, nós estamos no fim dos tempos. Agora, não significa que fim dos tempos é daqui a 10 anos, é daqui a 20 anos, 30 anos. Esse não é o meu exercício, não é o exercício mais sábio, e isso não gera algum sentimento saudável em ninguém. O que nós temos que fazer? Entender que o Senhor disse que a nossa redenção estava próximo. Então, ele está falando de esperança. Estes sinais vão provar para o mundo que a palavra é verdadeira e fiel, e as profecias vão se cumprir. E para aqueles que creem em Cristo, tem que olhar para essas coisas, primeiro, pedir para Deus ter misericórdia dos perdidos, salvá-los, ter o mínimo de dano humano. Nós precisamos orar, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, mas também temos a consciência de que aquilo que foi profetizado vai acontecer. Só não precisamos ficar de imediatismo, falar, vai acontecer agora, é agora, acabou, o fim do mundo começou, o anticristo é esse, a marca da besta é isso. Não, temos que analisar com sabedoria, com o pé no chão, e termos clareza de que, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E essas coisas anunciam a redenção, né, de toda a criação. E a própria natureza geme com dores de parto. Meus amigos, olha só, essa é uma previsão, método não tão tradicional. A comunidade científica mundial está rechaçando as metodologias do Frank Rugerbitz. Eu estou aqui analisando com vocês. Esse vídeo está simultaneamente no Geopolítica Premium e também aqui no YouTube para vocês. Recomendo todos vocês irem para a minha comunidade exclusiva, que é o Geopolítica Premium. Espero que eu tenha contribuído para o seu entendimento, gerado paz no seu coração, para que você não fique apreensivo, né, sendo dominado por notícias ruins. Não. A gente tem que ter clareza, tem que ter sabedoria para processar as informações e gerar conhecimento, que é o que eu espero que esteja fazendo aqui com vocês, tá bom? Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.